além disso, também a própria teoria de Big Bang foi um dos jesuítas que criou essa mesma teoria. Foi um dos jesuítas. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Eu respeito o Papa, na verdade respeito ele, mas eu discordo do pensamento dele, eu discordo porque ele também está em contra os princípios da Bíblia. E além disso, também a própria teoria de Big Bang foi um dos jesuítas que criou essa mesma teoria. Foi um dos jesuítas que afirmou que implementou a teoria de Big Bang. Então, eu não posso estar surpreso se o Papa dizer que aquela teoria é verdadeira ou não, porque jesuíta, ele também é um jesuíta, ok? Ele é um jesuíta também. Mas agora, quando estamos a falar da criação de Deus, está na Bíblia. Se o mundo foi criado há milhões e milhões de anos, conforme afirma, então o mundo estaria tão velho demais, que não as coisas que existem agora, tanto a própria natureza não poderia mais existir. Se fosse há bilhões e bilhões de anos, porque as coisas têm que se evoluir. Só que as mesmas coisas continuam, a mesma árvore que nós vemos, que nós já encontramos, ela continua simplesmente se renovando. Então, se nós acreditarmos na evolução, por que o ser humano continua a ser ser humano? O mesmo peixe continua a ser o mesmo peixe? São perguntas que às vezes nós começamos a fazer. Porque se o homem evoluir, por que não continua a evoluir? Por que o homem, a mulher nasce outro, vai fazendo, cada geração está sempre assim? Porque se fosse vindo de macaco ou da evolução, do fruto da evolução, eu também diria que o avião é fruto de uma evolução. Os robôs que estão a fazer também, eles podem dizer que também são fruto da evolução. Não pode existir algo do nada, diz mesmo a própria filosofia. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Isso é teoria filosófica. Se nada vem do nada, como é que do nada aparece alguma coisa? Até os próprios físicos também há contradição. A ciência não é exata. Os próprios cientistas também se contradizem. Uns afirmam de forma negativa e outros afirmam de forma positiva. Então, entre a ciência, eu não acredito na ciência. Não acredito na ciência como um pensamento absoluto, mas como um pensamento relativo. Mas eu acredito na teoria da Bíblia como palavra eterna. Você observa que, de geração a geração, são milhares de anos que já se foram, mas a mesma palavra continua a fazer o mesmo efeito que fez há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos, há 1.000 anos, a mesma Bíblia, a mesma palavra continua a fazer o mesmo efeito que fez no passado, continua. E vai continuar a fazer se o mundo existir daqui a 1.000 anos. Da mesma forma, a mesma Bíblia. Então, acredito que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, é eterna. A Bíblia Sagrada é eterna, eu acredito nela. Deus falou, e a própria Bíblia, especificamente no capítulo 1, versos 27, começando no capítulo 1, no versículos 1, onde está o fundamento de tudo que está na Bíblia, o resumo de tudo que está na Bíblia, começa dizendo, versículo 1, capítulo 1 de Gênesis. Gênesis até dizem que é o livro do princípio, ou da criação. Ali ele diz, no princípio, Deus criou. Aí diz, no princípio, Deus criou. A palavra aí, o verbo aí, criar, diz a palavra aí, criar, no hebraico, para eles, é o único verbo que só deve ser utilizado só para Deus, ok? Somente para Deus. O criar aí significa
cria algo do nada, trazer algo da existência, algo que não existia, ele traz a existência. Só ele tem esse poder de trazer algo do nada à existência. É lá que, conforme ali diz, o verbo que aí utiliza. Então, não estamos a referir de uma qualquer criatura, estamos a falar do Criador do universo. Ele falou e as coisas existiram. Assim também ele vai destruir este mundo desta forma. Então, acredito na Bíblia, não do que as pessoas dizem, mas do que a Bíblia diz. Amém. E até mesmo a questão, né, tarde e manhã, que foi que a gente conversou, né, quando a gente falou da criação, o dia, né, representa o dia, né, a tarde, que é o final, né, do dia, e amanhã, por isso que o dia acaba no pôr do sol, né, Gabriel? Porque foi tarde e manhã É, e acabou o dia, foi tarde e manhã e é o segundo dia. Pode falar. com certeza, com certeza. Você diz, o primeiro dia, assim, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Alguns dizem que aqueles são dias proféticos. Não, são dias literais esse dia. Por isso que eles mudaram, e a lei, eles mudaram o tempo, ok? Por isso que, quando nós estávamos a falar do tempo, Deus, os mesmos 7 dias que ele criou no princípio, são os mesmos que continuam até os nossos dias. Mas o inimigo, como é astuto, Deus meteu uma marca na sua criação. A marca da sua criação é o 7º dia da semana. Então, todos que quisessem adorarem Ele como Criador, então deviam lembrar Ele no 7º dia, o 7º dia da criação. Observa que toda a Bíblia, Deus manda relembrar o seu povo a um dia que Ele mesmo criou, para que nós reconhecêssemos que Ele é o Criador de todas as coisas que existem. É no 7º dia em que o povo tinha que estar reunido e contemplar a maravilhosa criação de Deus. É nesse sentido, então, dia, manhã e tarde, um dia. Manhã e tarde, um dia. Quem colocou as horas e os minutos que agora, hoje, nós estamos a seguir, de acordo com o calendário grego-romano, foram os romanos, foi mesmo o Império Romano em colaboração com o próprio Papa, ok? Da época. Então, não posso surpreender quando o Papa dizendo que a teoria do Big Bang existe e é aceita. Eu não posso estar surpreso, porque quem criou essa teoria também é um jesuíta. É nesse sentido. Muito bom. E até acho que é interessante a gente comentar que se, por exemplo, a teoria, né, de que o mundo foi criado em bilhões de anos, cai por terra, então, a guarda do sábado. Por que que Deus separaria um dia para guardar, sendo que, como que eu contaria esse dia, né? Com certeza. Né? Então, acho que é um ponto importante para quem está assistindo pensar, né? Por que que Deus separou o 7º dia e se ele separou, não faz sentido a Terra ser criada em bilhões de anos, né? Também.